Bom dia, turma! Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre segmentos colineares, consecutivos e adjacentes, tá bom? Então vamos lá. Segmentos colineares. Dois segmentos vão ser considerados colineares quando eles estão situados em uma mesma reta suporte. Vamos lembrar o que significa essa palavra colinear? Lembra que a gente estudou pontos colineares? Pontos colineares eram o quê? Eram pontos que faziam parte da mesma reta. Por quê? Se a gente for pensar na palavra colinear, o co significa que estão juntos, ou seja, que pertencem a uma mesma coisa. E o linear vem de linha ali. Linha lembra o quê? Lembra uma reta. Então, pensou em colinear, independente se é segmento, se é ponto, você sabe que são coisas que estão sobre uma mesma reta. Só que aqui no caso, a gente vai falar agora sobre os segmentos. E aí a gente precisa lembrar também o que são os segmentos. Lembra que a gente estudou as retas, os segmentos de reta e as semirretas? Os segmentos de reta eram aquele pedaço da reta. Lembra lá que a reta é uma coisa infinita? E dentro da reta nós temos infinitos pontos. Então, esses pontos, alguns desses pontos vão formar o quê? Segmentos de reta. E os segmentos de reta são aqueles pedaços da reta que vão ter um início e vão ter um fim. Então, olhando para essa reta R aqui, ó, lembra lá que a reta ela é denominada através de uma letra minúscula do nosso alfabeto e os pontos através de uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Isso é muito importante que vocês lembrem, tá bom? E aí, ó, na reta R nós temos diversos pontos. Nós temos o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. E esses pontos, eles formam segmentos de reta dentro dessa reta. Por exemplo, nós temos aqui o segmento de reta AB. Ou seja, esse segmento ele começa em A e ele termina em B. Nós temos também o segmento BC, que é um segmento que começa em B e termina em C. Nós temos também o segmento AD. Professora, mas tem dois pontos aqui no meio, não tem problema? Não tem problema, porque quando a gente for pensar no segmento AD, a gente meio que esquece esses pontos ali do meio. Então, a gente vai pensar só nesse segmento maior, que ele começa em A e termina em D. Tem alguns pontos aqui dentro, mas a gente vai pensar só no início e no fim dele, ok? Então, quando esses segmentos de reta, eles fazem parte da mesma reta, nós vamos dizer que são segmentos colineares, que fazem parte da mesma reta, ok? Então, olha os exemplos aqui, ó. O segmento AB e o segmento BC são colineares, pois estão sobre a mesma reta suporte R. Os segmentos AB e CD também serão colineares, pois eles também estão sobre a mesma reta R, ok? Então, pensou em segmentos colineares, basta que sejam segmentos que fazem parte da mesma reta. Mas nós também temos os segmentos consecutivos. E aí a gente vai dizer que dois segmentos são consecutivos quando eles possuem uma extremidade em comum, ou seja, quando eles tiverem um ponto em comum. Quer ver? Pensa aqui no ponto B. O ponto B, ele tanto vai fazer parte do segmento AB, ó, o segmento AB começa em A e termina em B, como ele vai fazer parte do segmento BC. Começou em B, terminou em C. Então, eles não têm essa extremidade B em comum, ou seja, esse ponto B em comum. Então, a gente vai dizer que esses dois segmentos, eles são segmentos consecutivos, ok? Então, olha lá, ó, o ponto B é a extremidade comum de AB e de BC. Então, AB e BC são segmentos consecutivos. O ponto C, ele é a extremidade comum de BC e de CD. Então, eles também serão segmentos consecutivos. Além disso, o ponto C, ele também é ponto em comum de CD e de CE. Tá vendo? Ó, o C faz parte do segmento CD e o C faz parte do segmento CE. Então, eles também serão considerados segmentos consecutivos. E a gente vai usar o segmento colinear e o segmento consecutivo para poder definir o que seria um segmento adjacente. Então, dois segmentos consecutivos e colineares são adjacentes quando possuem apenas uma extremidade igual, ou seja, quando não tem pontos internos em comum, tá bom? E aí a gente vai mostrar dois exemplos, um do que é considerado segmento adjacente e um do que não seria considerado um segmento adjacente, para que vocês entendam. Então, olha só, aqui ó, nós temos a reta R e nós temos dois segmentos, AB e BC, tá bom? E esses segmentos, eles são o quê? Adjacentes. Por quê? Porque eles são consecutivos. Lembra lá a classificação de consecutivos? Eles têm uma extremidade em comum. Nesse caso, o B, ó. O segmento AB, ele começa em A, termina em B. O segmento BC começa em B e termina em C. Como eles têm essa extremidade em comum, eles vão ser considerados consecutivos. Além disso, eles estão sobre uma mesma reta R. Então, eles também são considerados colineares.
Se é consecutivo e se é colinear, a gente pode ver se ele é adjacente. Só que para ele ser adjacente, eles têm que ter apenas um ponto em comum. E nesse caso é o B, ok? Não tem nenhum outro ponto aqui, ó, visível. Então, a gente pode garantir que ele é adjacente. Já no caso de baixo, vocês vão ver que não. Olha aqui, o ponto BC e o ponto CD não são adjacentes, pois apesar de serem consecutivos, eles são consecutivos? Sim, porque eles têm o D em comum, ó. B, D e C, D têm um ponto D em comum, então eles são considerados consecutivos. Também são colineares, porque eles estão sobre a mesma reta S, só que eles têm outros pontos comuns além da extremidade D, tá bom? Então, eles não podem ser considerados adjacentes. Medida. Para finalizar isso aqui, a gente vai falar sobre a medida de um segmento e sobre segmentos congruentes. Peraí, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Então, ó, medir um segmento é determinar o seu comprimento. Para isso, é preciso compará-lo com o comprimento de outro segmento, tomando como unidade. Lembra lá, eu falei para vocês no vídeo sobre reta que a gente pode medir um segmento de reta. Por quê? Porque ele tem um início e tem fim, diferentemente da semirreta e da reta. Porque se elas são infinitas, já é reta para os dois lados e semirreta para um dos lados, a gente não consegue medir. Mas o segmento sim. E a gente pode usar um outro segmento de reta ou uma unidade de medida, uma unidade padrão que a gente fala, para poder medir esse segmento de reta. Então, olha esse primeiro exemplo aqui, ó. Nós temos o segmento AB, que é esse maiorzão aqui. E nós temos o segmento MN. E a gente pode usar esse segmento MN para poder medir o segmento AB. Como? Aqui no caso, ele usou o compasso como exemplo. Ou seja, ele abriu aqui o compasso do tamanho de MN e fez as marcações em AB. Perceba, ó, ele usou o compasso 1, 2, 3 e 4 vezes. Então, o que a gente pode garantir? Que esse segmento MN, ele vai caber 4 vezes dentro do segmento AB. Então, a gente pode escrever isso da seguinte forma, ó. O AB, né, o segmento AB, ele é igual a 4 vezes o comprimento MN. Ou seja, esse comprimento aqui AB, esse segmento AB, ele é 4 vezes esse comprimento menor aqui MN, que foi o que a gente usou para demarcar. Ou eu posso dizer simplesmente assim, tá bom? É a mesma coisa, usar aqui de medida ou usar aqui só como segmento de reta, tá bom? Então, a medida do comprimento de um segmento é o número que se obtém quando o segmento em questão é comparado com outro segmento, tomando como unidade padrão. Então, a unidade padrão que a gente usou para medir AB foi esse segmento MN. E aí, gente, a gente não precisaria necessariamente do compasso. A gente poderia usar, por exemplo, uma régua. Então, olha esse exemplo aqui de baixo, ó. No exemplo de baixo, a gente tem dois segmentos de reta, o CD e o RS. E ele usou U como unidade padrão. Então, vamos supor que eu não tenho um compasso, mas eu quero medir, saber quantas vezes exatamente cabe U. Se eu fizer assim com o dedo, pode ser que dê errado. Então, o ideal é você usar algum utensílio, ou o compasso ou a régua. Então, aqui a gente vai testar com a régua, ó. Eu vou colocar aqui a régua no início de U e no final de U. Perceba que U tem 3 centímetros, aproximadamente 3 centímetros. Então, se aqui tem 3 centímetros, aqui também mede U, então aqui também vai ter 3 centímetros. E aqui também 3 centímetros. Então, CD é o mesmo que 3 vezes U. Ou, já que eu sei que U vale 3, eu vou pensar que CD é 3 vezes U vale 3, então vai ser 3 vezes 3. Ou seja, CD vale aproximadamente 9 centímetros. Ou eu ainda poderia pensar, se U vale 3, eu vou ter 3 mais 3 mais 3. Ou seja, aproximadamente 9 centímetros. São formas diferentes de se fazer a mesma coisa. Então, aqui embaixo ele escreveu isso, ó. Observe que o segmento CD e RS têm a mesma medida, porque ambos valem 3U, tá bom? Então, quando isso acontece, a gente fala que esses segmentos eles são congruentes, ou seja, quando nós temos segmentos que têm a mesma medida, a gente chama eles de congruentes.